começo, não é mesmo? Por onde começamos? De onde surgiu esse negócio de gestão de pessoas? É muito interessante a gente tirar uma foto de como está o mercado hoje, que foi o que a gente acabou de fazer agora, trazendo essas notícias, trazendo dados, trazendo informações e fazendo vocês pensarem como a gestão de pessoas ela vai impactar no resultado. Mas como tudo isso começou? Lá nos primórdios, né, com gestão de pessoas, tudo surgiu desde o início com a industrialização. Isso começou a ficar de uma forma mais sistematizada. Quando a gente usa essa palavra, é para dizer que algo tem um método. Existe ali o que nós vemos hoje, a contratação. Se você já foi contratado, né, ou se você já fez um processo de contratação, um processo seletivo, você sabe que existem uma série de métodos ali que são fundamentais para que a gente contrate uma pessoa. A gente precisa saber qual é o perfil, o que vai fazer aquela vaga, qual é a qualificação que vai ser exigida ali para aquela pessoa. Então, tudo começou lá com a fase de industrialização, vamos lá pegar da Revolução Industrial, muitos 100 anos atrás, né, na conhecida como a primeira Revolução Industrial, onde a gente parou para analisar o que é uma organização. Foi necessário ter aí uma série de máquinas que auxiliaram as pessoas, né, que caracterizou a Revolução Industrial, que foi a quebra da manufatura, onde as pessoas apenas manufaturavam e passaram a produzir em larga escala. Só que essa produção em larga escala estava uma bagunça. E aí vem a questão da organização e métodos, OSM, né, que a gente tem para poder entender desde como a pessoa ela pode produzir melhor, como que pode reduzir a fadiga humana. Afinal de contas, né, a gente precisa compreender que não é possível a gente produzir ali, trabalhar ao longo de muitas horas a fio, sem ter ali um descanso, sem beber uma água, né, sem ter ali um suspiro, para que você consiga melhorar cada vez mais a sua produtividade. Mas tudo isso foi possível apenas com os estudos que foram realizados. Então, lá no comecinho, né, da administração, né, da teoria da administração, a gente tinha ali já o Homo economicus, que era chamado ali, né, um termo pego do latim, que é o homem econômico, dentro desse contexto econômico, que ele saiu ali daquela produção que era apenas na manufatura e passou a trabalhar com máquinas, aumentou a sua produtividade, aumentou a entrega de produtos. E o foco, inicialmente, ele estava apenas na estrutura organizacional. Presta atenção aqui comigo para vocês entenderem como que esse processo ele foi crescendo. Antes, o ser humano ele era colocado apenas como se fosse uma pecinha da engrenagem. E aqui, se você gosta de Charlie Chaplin, né, como eu, já deve ter visto algum dos filmes dele onde ele faz exatamente uma crítica, que ele está ali apertando o parafuso, né, como se fosse ali a segunda fase, vamos colocar, da Revolução Industrial lá na Inglaterra. Ele retrata isso, e era exatamente essa visão que existia. Existiam ali alguns incentivos financeiros que poderiam ser adequados com a qualificação da pessoa, com a função que ela exercia, mas existia também, gente, uma constante vigilância. Os treinamentos, eles não eram suficientes para poder garantir uma melhor produtividade. E é claro, né? Imagina só como que era a motivação do pessoal nessa época. Era bem complicado, né? A motivação desses indivíduos, ela não era estudada, nem se tinha ainda conhecimento a respeito da motivação dentro do contexto do trabalho, certo? Deixa eu ver aqui algumas participações. A Liliane fala algo bem interessante aqui. Se o psicológico do funcionário está bem, ele contribui muito mais para a empresa. Isso aqui, Liliane, existem várias pesquisas que comprovam que se o funcionário, o colaborador, o empregado, todos esses termos são corretos, viu, gente? Não tem um nem menor, nem pior, ou melhor, né? Ou maior, ou menor do que o fato da pessoa pertencer àquela empresa, certo? Então, as motivações, se ela está mais feliz naquele trabalho, é fato que ela vai entregar mais, ela vai ter uma melhor produtividade. Então, sim, essa questão do psicológico é fundamental. Então, qual que era ali o foco especificamente? Apenas eficiência e produtividade e a maximização de ganhos financeiros. Só que com o decorrer do tempo, alguns estudos, né, um dos mais importantes que foi aí o de Hawthorne, que ele tinha como objetivo inicial, né, interessante esse estudo,
tem no livro de vocês e vale muito a pena vocês aprofundarem, né? Até nas aulas conceituais eu falo um pouco sobre ele, o quanto os estudos de Hawthorne eles foram muito importantes, né, na General Electric. E o que ele mostrava? Inicialmente, esse estudo queria mostrar o quanto a iluminação ela afetava na produtividade dos funcionários. Só que ele conseguiu descobrir algo totalmente revolucionário para aquela época, que a iluminação pouco importava naquele contexto de trabalho. E o que era mais importante era a afinidade, a afetividade, né? Vamos colocar assim para entender um pouco melhor, que cada um dos funcionários, no caso, né, das funcionárias que trabalhavam nessa indústria de relés, elas tinham umas pelas outras. Quando uma estava ali um pouco mais cansada, a outra cobria e produzia mais, e vice-versa. Então, tinha aí esse espírito de equipe, que naquela época eles não tinham entendimento a respeito disso. Então, a gente passou a olhar o ser humano dentro da empresa como um ser humano complexo. Alguém que tem sim a sua fadiga humana, mas que a depender das suas motivações, ela pode entregar um pouco mais, ou a depender dessa falta de motivação, mesmo estando bem, ela vai entregar um pouco menos. Foi reconhecida a complexidade do comportamento humano nas organizações e passou-se a ter esse olhar para a afetividade, o que poderia ser feito para melhorar o ambiente de trabalho e as pessoas produzirem mais. Ah, professora, mas então o povo não estava nem aí para a questão emocional, mas eles observaram que essa questão emocional impactava diretamente na produtividade. Então, sim, é fundamental que as pessoas tenham aí essa compreensão e as empresas passaram a evoluir ao longo do tempo e oferecer melhores condições. Outra coisa que é importante da gente poder pensar aqui, tratar as pessoas não mais como recursos, como uma peça da engrenagem, mas também como verdadeiros parceiros da organização.